Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da GoEpic. Eu sou Wellington Moscon, cofundador da GoEpic, uma plataforma all-in-one que facilita o dia a dia do setor de compras. Se a nossa plataforma parece interessante para você, acesse www.goepic.com.br. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da GoEpic. Um espaço para a gente falar de inovação, estratégia e tudo que está mudando o jogo na área de compras. Hoje a conversa é com alguém que entende e muito de produtividade, eficiência e transformação digital, a Fernanda Wright. Com mais de 20 anos de experiência em empresas como Raizen, Natura e Shell, a Fernanda já liderou times, grandes projetos e deixou sua marca em iniciativas globais de digitalização e ESG. Fernanda, muito bom ter você aqui com a gente. Para começar, conta um pouco para a gente como foi o início da sua jornada em compras e o que te motivou a seguir por esse caminho. Ô, Wellington, primeiro, muito obrigada. Estou muito feliz de poder participar e dividir um pouquinho dessa experiência aqui com você e com todo mundo que vai assistir. A minha jornada em compras, ela aconteceu por acaso, né? Eu brinco, até escrevi isso no livro que eu publiquei junto com outras mulheres em compras que a gente escreveu. Comentei um pouco dessa trajetória que a gente não nasce e fala quero ser compradora, né? Aí a gente cai, mas foi assim apaixonante. Eu digo que eu me descobri profissionalmente quando eu fui para a área de compras, eu comecei minha carreira em operações e fui para compras para contribuir com um lado mais estratégico, lá nas compras para operações, né? E, enfim, eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Então, essa foi um pouco do começo, por que eu escolhi compras e como é apaixonante, né? Essa, essa intenção da gente ter o olhar holístico do negócio como um todo, conseguir transformar e ajudar o negócio a prosperar, eu acho que é fantástico aí que a área de compras proporciona. Que legal a história. Foi um encontro, então, né? Foi um encontro. Bacana. Fernanda, eu vou começar com uma pergunta. E eu queria saber, na sua visão, né, dentro do assunto que a gente vai tratar hoje, quais são, né, hoje, os principais gargalos que acabam impedindo os times de compras de serem realmente produtivos? Nossa, Wellington, essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente vê um mundo em ebulição, né? Eu brinco que, principalmente no pós-pandemia, inflação em todos os mercados, uma mudança constante. Então, o que a gente mais vê dentro da área de compras é a necessidade da gente estar buscando novas formas de sourcing, novas inovações, né? Tanto de processo, não só de compras, né? Mas de processo para a companhia, compras ser uma área protagonista. Então, o que tira muito desse tempo para a gente poder fazer essas buscas, né, de analisar o mercado, ver as constantes mudanças, né, é o tarifário do Trump agora que impacta o sourcing global, enfim, né, então a gente tem que ter tempo para fazer isso, tem que ter processo para fazer isso. Então, eu acredito que muito do que tira a nossa atenção são aquelas demandas emergenciais, né? Ou aquele planejamento que não foi muito bem feito, ou teve uma necessidade que não foi muito bem planejada pela área e vem de uma maneira que compras fique reativo no processo. Então, eu brinco que essa reatividade de se tornar só reativo em compras é o que tira muito dessa ineficiência, que pode deixar a gente muito ineficiente. E, claro, as ações, né? A gente diz que comprador tem que comprar, né? Tem que analisar o mercado, tem que fazer um strategic sourcing bem feito, tem que ver usar as ferramentas, usar o TCO a favor, né? Para a gente poder fazer boas contratações. E se não tem tempo para fazer isso, fica ali no beabá, né? Aí a gente não traz a inovação ou o protagonismo que a área de compras precisa para fazer o negócio prosperar. Então, eu digo que são muitas demandas emergenciais, demandas não estratégias ou não planejadas, enfim, que atrasam um pouco desse processo. Então,
você poder fazer isso, né? Você se antecipar às demandas, você ter uma boa gestão do seu stakeholder para entender quando ele precisa, o que ele precisa e propor para ele também novas formas de fazer, eu acho que ajuda a compras aí a ser a área de protagonismo que tem que ser. Perfeito. Até porque compras que só focam em apagar incêndio, né, nunca vai acender esse lado da inovação, né, e de fato buscar alternativas. Eu concordo com o que você trouxe, de fato. E a liderança, ela acaba tendo um papel crucial nisso, inclusive, né? Como, dentro da tua experiência, né, a liderança ela pode contribuir de forma mais ativa, Fernanda, para promover justamente essa cultura, né, pensando em eficiência, dentro Uhum. dessas áreas, né, de compras e suprimentos? Putz, é um papel primordial, Wellington. Eu gosto muito de literatura e metodologia, né? Então, tem um livro que eu acho muito interessante, e ele é um pouco um guia de bolso para mim, chama Profit from Procurement, e ele fala de 4 estratégias que a área de compras precisa ser e fazer Uhum. para poder ser uma área protagonista e ser uma referência mundial naquela, fazer todo o best in class de compras, inclusive sendo referência. Então, ele fala assim, que, primeiro, a área de compras precisa ser reconhecida como uma área estratégica pela alta liderança. Então, acho que um papel fundamental, aí eu estou falando do CEO, no CFO ou COO, né? Depende daí da onde compras responde dentro da organização, precisa reconhecer a área como sendo uma área protagonista e que é fonte de estratégia e solução do que o negócio precisa. Então, acho que esse é um driver que a alta liderança precisa contribuir muito. Quando a gente olha para dentro de procurement, né, para dentro de compras, eu vejo 3 outros que também é uma referência desse livro que eu gosto muito, me ajuda muito nas minhas discussões, que é compras ser um provedor de sourcing estratégico com inovação e para inovação. Então, a gente não pode só, ou não precisa só fazer um strategic sourcing, né? A gente precisa entender qual é o que o negócio precisa, quais são as dores, quais são as deficiências, quais são os riscos e prover inovação, prover uma fonte de melhoria ali. Porque tudo muda muito constantemente ultimamente, né? Então a gente precisa, ficou parado, tá para trás, né? E óbvio, ser dentro do sourcing também ser compras é um provedor também de expertise comercial. Então acho que esse item, ser a liderança de compras, prover isso, incentivar os times a fazer isso é fundamental. Fazer os sourcings com o TCO, então você precisa usar o Total Cost of Ownership do processo, né? Não usar só o preço, precisa avaliar todas as variáveis, então quanto mais você usar essa ferramenta nos seus processos de sourcing, no strategic sourcing, eu acho que mais eficiente a gente vai conseguir ser. E uma quarta vertente que o livro também fala, que é a total segregação das atividades estratégicas das transacionais nos times. Então, o que isso quer dizer? O comprador que vai fazer o strategic sourcing, etc., ele faz isso. Ele tem que analisar o mercado, ele tem que comprar, ele tem que conhecer seu fornecedor, conhecer os fornecedores, saber o que está acontecendo, se enfim, a matéria-prima dele ou o material está caindo de preço, aumentando de preço, identificar essas oportunidades, né? Prover inovação, substituto, enfim, ele precisa fazer isso. Se ele estiver com o tempo dele fazendo aquelas atividades transacionais, o cadastro não subiu no sistema, o contrato não subiu, o cadastro de material deu pau no workflow, né? A gente vai vendo todo o que vai comendo o tempo dele. Uhum. Então, por isso que eu acredito muito nessa segregação das atividades. Então, deixa o comprador comprando, né? Claro que e deixa as atividades transacionais, aquela do procurement, né? Do procure, né? Por si só, num time, calma, num time que vai ser focado nisso e que vai buscar cada vez mais
a melhoria nesses processos, né? Não é só a execução, mas também a melhoria. Então, dado esses 4 critérios, eu acredito que a liderança a alta liderança, incentivar a área, reconhecer a área de procurement, e a liderança de suprimentos, nestas segregações, incentivar o time cada vez mais, aos compradores estratégicos a comprarem de maneira eficiente, né, com TCO, Strategic Sourcing, etc., inovação, e as atividades transacionais com outro time que vai trabalhar processo, que vai trabalhar a cultura Lean, né? Vai trabalhar toda essa etapa para a gente tornar cada vez mais simplificado possível o processo de comprar. Eu gostei muito do que você trouxe, Fernanda. A gente está falando de não só cumprir tarefas, né? No Sim. final das contas. Então, de fato, se eu trago um líder, eu estou, inclusive, não só estimulando, né, que a área funcione de uma maneira diferente, talvez pensando em valor agregado, né, de maneira estratégica, mas, de fato, é meio que eu dou o exemplo, né, de como as coisas precisariam acontecer, né, para que haja uma mudança, de fato, que seja uma mudança consistente, né, não temporária. Eu vejo muitas vezes acontecendo mudanças, mas elas são pontuais, né? Então eu vou fazer uma Sim. mudancinha aqui, mas eu tentei fazer alguma coisa relacionada à inovação, mas não surtiu efeito, porque foi pontual, né? A gente não está olhando para o todo ali. Então, justamente, esse ponto que você trouxe de cumprir tarefa é o básico, né? Eu tenho que fazer nesse relacionamento que eu tenho, né, com a empresa, com a organização da qual eu faço parte. Mas, de fato, trazer isso que você falou, né, que é a liderança, trazendo clareza, dando autonomia para o time, tirando muitas vezes, né, esses entraves ali, aí sim, eu vejo que de fato está muito alinhado com o que você falou. Eu trago, de fato, essa visão, né, de mudar um pouco essa cultura e fazer com que, de fato, né, essa contribuição seja efetiva no dia a dia. Então não é questão de eficiência, né, eu fazer mais em menos tempo, até porque isso não é eficiência, né, eu fazer mais em menos tempo, na verdade, eu fazer o que importa, mas de maneira inteligente. Perfeito, perfeito. Muito bom. E acho que pensando já num segundo momento aqui, quando a gente fala de experiências, né, com times diferentes, e pelo que eu acompanhei, vocês têm bastante experiência com isso, como a gente trata isso, né? Quero trazer primeiro, acho que você teve essas experiências, né, com times de diferentes tamanhos e estruturas, e quais foram as estratégias de fato, né, que se mostraram mais eficazes para justamente equilibrar essa questão, né, de performance e o próprio bem-estar da equipe, inclusive. Sim, sim, isso é muito interessante. Eu tive experiência, eu implantei projetos de digitalização de compras internacional em diferentes geografias, né? Legal. Com times distintos, com compradores fazendo o papel de desenho de escopo, né, na ferramenta. Então, foi muito interessante aí. E o que eu pude perceber, Wellington, eu acredito muito nisso. Acredito que o papel do gestor, do PO do projeto, ou do gestor de categoria, do líder do COE de compras, né, da área de inteligência, de qualquer área, você precisa conhecer muito bem seu time, precisa conhecer quais são os talentos de cada um e alocar esses talentos de uma maneira eficiente. Né? Uhum. Então, eu acho que o papel do gestor de ser um motivador de energia para a pessoa precisa que consiga movimentar o time, precisa ser um líder inspirador, né? Então, eu entendo que o que fez para mim uma grande diferença, né, falando em time, em gestão de times distintos, de diferentes culturas, né, cada um com o seu estilo, com os seus talentos e também os seus pontos a desenvolver, conhecer muito bem cada um, né? Conhecer se, inclusive, se a pessoa também serve, né? Atende àquela necessidade e conseguir alocar aquelas pessoas para os seus talentos é um driver assim que eu vou dizer que é sensacional. Sensacional. Então, para mim, isso, inclusive, é o que me manifesta, tornar um clima
positivo de trabalho, né? A gente sabe que trabalhar num projeto de implantar, qualquer projeto, mas de tecnologia, requer muita motivação, você tem prazo para entrega, você tem janela de implantação, que não pode ser qualquer dia, normalmente é de final de semana, né? Então você tira a pessoa ali daquele lugar comum e manter esse time engajado e motivado, eu acho que é o grande diferencial, foi o meu grande aprendizado em todos os meus projetos, assim. E claro, né? Aí quando a gente fala da implantação em si do projeto, eu acredito que a gente tem uma boa gestão de mudança com stakeholder, é um driver essencial. Eu entendo que a gente ter também os dados saneados, né? Uma governança de dados ajuda numa implantação de uma ferramenta. Então, eu acho que são esses pontos que me permitiram, ao longo da minha carreira, conseguir trabalhar em projetos como gestora de categoria, como líder da área de inteligência de compras. Então, eu transacionei em todas as áreas de compras para dizer, opa, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu gosto, né? Esse ambiente que eu gosto de fazer. Perfeito. E à medida que você foi falando, eu fiquei pensando aqui também, né? E depois de tudo que a gente falou, né? Tamanho de time, diferença, países, né? Inclusive culturas, né? Distintas. E essa questão das gerações, Fernanda? Como é que foi a experiência? É a experiência hoje, né? A experiência hoje em dia está sendo o choque das gerações, né? Wellington, eu vou dizer que, de verdade, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu gosto de ver o lado bom de todas, de todos, né? Eu acho que a minha geração, né, a minha geração que é o, enfim, millennial, logo ali no comecinho dos millennials, a gente é mais, vamos dizer assim, conformidade, né? Em fazer as coisas conforme, em ter aquele trabalho, em prosperar no trabalho, etc. Que é um pouco diferente da geração Z, né? A geração Z já são... eles são mais rápidos, assim, no sentido de eu quero isso agora, eu quero fazer isso agora, eu quero ser promovido rápido, né? Então, a gente precisa criar estratégias de motivação distintas. Então, eu liderei time já com pessoas de 24 anos até 63. Uau. Então, de novo, eu reforço que eu conhecia cada um, Wellington. Eu acho que conhecer cada um, conhecer também, eu incentivava muito o time a me trazer situações de pessoal, porque eu acho que o pessoal e o trabalho, óbvio, se eles quisessem, nesse sentido, mas eu acho que o pessoal afeta o trabalho, como o trabalho afeta o pessoal, essas coisas estão muito ligadas hoje, né? Então, acho que conhecer cada um, as características, é muito importante. E saber alocar, né? Então, saber colocar a geração Z onde eles precisam, que vai dar motivação para eles. Então, ambientes mais dinâmicos, né? Com novidades acontecendo, com incentivo à proposição, né? Proponham, falem. Não que isso não faça com a minha geração, mas que também eu sou uma pessoa inovadora, mas é um apelo diferente. Então, você saber esses critérios, mas, de novo, eu acho que isso é muito individual de cada um. É o que torna um time coeso, né, eficiente, um ambiente bom de trabalho. Eu acho que deixar aquele clima propositivo é muito importante, né? Então, assim, no meu último time, por exemplo, o meu turnover era 0. Isso era um profundo, assim, reconhecimento, que eu me sentia muito bem de ter isso. Né? Então, para mim, isso é o que move. É um grande motivador, é você conseguir desenvolver as pessoas para aquilo que elas precisam, né? E necessitam. Não, perfeito. Eu acredito muito no que você comentou agora. A gente olhar as pessoas como pessoas, de fato, né? A gente, às vezes, fica... se a gente pensar a nível de organização, tenta não enxergar justamente o impacto que tem na vida pessoal da pessoa, na própria performance dela dentro da empresa, né? Que é um negócio separadinho, né? Não estou falando, né, da forma como vai se portar no dia a dia ou algo assim, né? Trabalho, no final das contas, né? De fato é trabalho, eu tenho que me portar de outra forma. Mas essa questão de tentar fazer uma separação, né, gigante de tudo isso. Não tem como, né? Às vezes, justamente, eu acho que o papel do líder é estar
próximo da pessoa, entendendo, né, o que está acontecendo fora dali. E se se o líder tem essa abertura das pessoas do time, é porque a gente já está falando de um líder muito bom, né? Porque para conseguir, de fato, né, essa Eu, proximidade, pessoas são estabelecer transparentes. uma relação de confiança, né? Isso é Exatamente, igual você falou. Não é igual o seriado, acho que, se eu não me engano, acho que em português é Ruptura o nome. É uma série que tem, que eles fazem justamente. Eu coloco um chip, a hora que eu entro no trabalho eu sou outra pessoa. A hora que eu saio do trabalho eu sou outra, né? É um seriado que, inclusive, está sendo muito bem sucedido por causa disso, né? De tentar mostrar essa divisão que ela não existe, né? A não ser que implante um chip, né? De fato. exatamente. Vou ver, hein? Vou anotar aqui para. Gostei. Perfeito. E falando um pouquinho de indicadores, Fernando, quais indicadores, né, de fato de produtividade você considera que são indispensáveis para a gente poder medir essa eficiência, né, do fato do time de compras? E a segunda parte da pergunta, que talvez seja um pouco mais complexa, é garantir, né, que de fato esses indicadores estejam acontecendo, mas também estejam alinhados, né, com os objetivos estratégicos da empresa. Essa é uma excelente pergunta, né, Wellington? Porque a gente pode ter 1000 indicadores, né, para medir cada uma das etapas e depois a gente não consegue fazer a gestão de todos esses indicadores. Então, acho que esse é um grande dilema na área de compras, quando a gente fala dos indicadores estratégicos, os indicadores transacionais, os indicadores de gestão de contrato, né, de cada cláusula de contrato você tem que administrar, multa de contrato, gestão de fornecedores. Então, vira o céu é o limite. Eu sou muito da política do keep it simple, do menos é mais, sabe? Então, quando a gente fala de. E a gente está falando aqui de estrutura e eficiência do time de compras, né? Das atividades de compras, eu acredito que tudo tem que se refletir em trazer mais saving e produtividade e inovação. Então, se eu estou querendo reduzir o tempo do time dos compradores, para poder que eles tenham mais tempo para poder fazer o que é o estratégico, eu espero, né, vamos pensar assim nessa metodologia que eu sigo e que eu gosto, que eles consigam fazer mais sourcing estratégicos, né, mais o strategic sourcing com o TCO, e trazer mais saving e propor mais projetos e implantar projetos de inovação, né, projetos que promovam a inovação. Então, eu continuo pregando os mesmos indicadores da área de compras como driver, mesmo a gente falando, olha, eu vou ter uma eficiência aqui, como eu meço esse transacional? Você pode medir, a gente precisa dos indicadores transacionais para poder fazer uma análise de causa raiz, sei lá, um PDCA simples ou usar uma ferramenta melhor para entender por que aconteceu o problema. Se você mede, fica mais fácil de você fazer essa análise do que você sair do zero falando, meu Deus, o que aconteceu aqui? Perfeito. Então, eu acredito que a medição deve existir, porque o que não mede a gente não avalia, né? Então, a medição tem que existir, né? Então, tem que ter os indicadores transacionais, os indicadores que vêm de contrato, né? O OTIF, enfim, gestão de projetos, gestão de contratos, enfim. Você tem que medir eles. Mas, estrategicamente, eu vou investir numa área de compras para ser mais eficiente, para dividir as atividades. Para mim, o item final preciso trazer mais sourcing, qual é a quantidade de sourcing estratégicos que foram feitas com o TCO, né, usando a ferramenta do TCO dentro desses, quantos projetos de inovação eu tenho conseguido implantar, então acompanhar os gates de implantação de projeto e saving. Então, para mim, eu continuo na linha do menos é mais, tudo tem que se refletir em saving, até para a companhia poder ver a eficiência acontecendo na prática. Perfeito. A gente está falando exatamente, né, de eu medir indicadores com base no impacto gerado, né, por eles, inclusive. Okay. Não é por volume de tarefa, né? Sim. Então, igual você falou, posso ter 500 indicadores, mas ok, qual é o impacto que ele está gerando? Faz sentido eu continuar acompanhando isso aqui, né? E é aí que eu vejo muitas vezes, né, a gente se perdendo no dia a dia, porque foca no volume, quer acompanhar tudo, né, nos mínimos detalhes, mas que valor que está gerando, né? Qual é o impacto? Às vezes nenhum, né?
De fato, é mais um número ali para tirar a atenção de compras de onde precisa ali, que é a estratégia, né, inclusive. E acaba que a reunião de resultado vira de 4 horas de resultado, é o dia inteiro só para Perfeito, reunião de resultado, né? Então não é tão eficiente assim. perfeito, perfeito. Onde entra a tecnologia, né? Então, a automação, a gente pensar, né, agora, quando a gente fala de futuro, né, de tecnologias, de plataformas, a automação e as soluções digitais, elas acabam sendo uma grande aliada, né, ou grandes aliados, né, da produtividade. E quais as ferramentas, né, ou tecnologias você acredita que realmente vem fazendo a diferença no dia a dia do comprador, Fernando? Tá. Wellington, a tecnologia é um dos principais pilares. Eu digo que, para mim, tecnologia. Eu gosto muito de bullets, né? Você vai ver aqui que eu falo muito em bullets, né? Então, acho Uhum. que a eficiência e a produtividade de um time, ele passam por 6 pilares que são super importantes, né? Para mim, a tecnologia é o número um. A gente precisa ter boas tecnologias, né, eficientes, bem implantadas, que tragam informações em real time, online, o máximo que puder para ajudar na tomada de decisão e no compliance da história toda ali para a gente poder ser eficiente no processo. Na tecnologia, eu já vou entrar nela com mais detalhe. Eu Uhum. acredito que a centralização, né, das atividades transacionais numa equipe, para que a gente consiga fazer a padronização e a simplificação desses processos numa cultura Lean, né? Então, usar o Lean para fazer isso eu acho que é muito eficiente. Ter as prioridades muito claras, né? Porque hoje essa é uma prioridade. Daqui a um mês ela pode não ser, entendeu? Com a velocidade com que as coisas mudam, e tudo bem. Vamos mover o transatlântico para outra direção, mas a gente precisa ter clareza, precisa conversar muito sobre isso. Para isso, a gente precisa ter uma comunicação muito clara. Então, a comunicação precisa estar muito eficiente, ter muito clareza de quais são os objetivos. Mudou? Tudo bem, muda, vamos mudar tudo, mudou de novo, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa ter essa clareza. E, de novo, a alocação do time por seus talentos. Então, preciso ter as pessoas alocadas para aquilo que elas fazem de melhor, né? Então, dentro dessas 6 prioridades, vou pegar a tecnologia, que para mim ela é hoje em dia assim, quem não tem tá atrasado, quem Uhum. não tem tá muito atrasado, ou porque vai ter um time gigante fazendo e muita ineficiência no processo, né? Então acredito que a tecnologia ela é um dos maiores aliados junto com colocar as pessoas ali nos lugares corretos, né? Então, e hoje em dia nós temos muita tecnologia em compras, muita. Desde você ter um bom sistema backbone, né, que é aquele que vai fazer todos os sourcings, os biddings, tudo. Então, é importante ter. É importante a gente ter catálogo, a gente precisa tirar o volume da mão do comprador. Né? Aquele volumão, aquela compra pequenininha, ou a curva C, né? Então, você tratar a curva C num catálogo ou num time transacional ou Uhum. até num robô, né, numa automação. Então, eu trabalhava muito usando robôs para o time de eficiência, porque hoje em dia você os robôs fazem processos muito bem feitos, né, com muita segurança, se for bem desenhado. Então, para fazer aquele processo transacional, a automação, esse tipo de automação é muito eficiente. Então, eu acredito muito nisso e é simples, né? Simples de fazer, não é tão caro, né? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de situação. Então, ter catálogo, usar leilões, ferramentas mais estratégicas é super importante, mas tirar aquele transacional do time de compras, né? Com robotização, com catálogo, enfim, eu acho que são ferramentas que hoje ainda são muito eficientes para a área de compras. E óbvio, né, agora a gente utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Ainda mais agora que você consegue programar a inteligência artificial, tipo, toda sexta-feira me traz um relatório do mercadológico do que está acontecendo em compras, vai lá e traz. Então, Uhum. facilita muito a vida. Então, a inteligência artificial, para mim, é o diferencial
né, para a gente agora conseguir promover aquela inovação mais veloz que a gente precisa. Mas para isso eu preciso tirar o transacional do time de compras. Perfeito. Tiveram várias coisas que você falou que eu acho super importantes a gente até ressaltar para os ouvintes aqui. Você falou justamente de centralização, né? É um ponto que realmente não faz mais sentido hoje, por exemplo, eu ter tanto de tarefas, aí quando a gente fala de centralização de tarefas, eu estou falando de dados, né? Um nível até mais abrangente, assim. Não faz sentido, né? Eu tenho um comprador acessando múltiplos sistemas, aí uma hora ele está no e-mail, outra hora ele tem que verificar um outro tipo, né, de chamada, uma solicitação, né, de fato. Aí depois eu vou para o RP e aí ainda alimento uma planilha de Excel em paralelo para poder dar conta, né, de tudo que eu estou fazendo. Então eu acredito muito que realmente essa questão da centralização ela é fundamental. Eu garanti isso. O que a gente tem visto também na GoEpic, junto aos nossos clientes hoje, é essa necessidade de eu ter pontos relacionados à centralização, né? Isso aqui tem que acontecer de fato, mas também de criar muitas vezes, né, uma experiência de usuário que continue sendo fluida. As pessoas não estão muito, eu não sei se a palavra é essa, né, muito afim, mas não estão muito dispostas a, poxa, vou ter que aprender mais uma ferramenta. Aí, e elas vão inventando, né, algumas outras desculpas ali no meio do caminho que a gente não acaba não conseguindo captar que é exatamente isso, mas essa fricção, né, é grande. Então, Sim. poxa, a gente está acostumado, né, com softwares mais antigos ali que a palavra já é customização. Já dá um arrepio, né? Você fala, ah, meu Deus, customizar, né? Vai levar 2 anos para acontecer esse negócio. E o mercado vem entendendo, né? Opa, no code, low code, personalizar, né? Então são Uhum. coisas mais rápidas. E a experiência que a gente teve na GoEpic foi muito boa. De, por exemplo, eu garantir que por trás a GoEpic está fazendo tudo o que precisa acontecer, só que o comprador, né, ou até o solicitante, fornecedores, né, eles vão usar as interfaces que eles estão habituados. Então, Uhum. solicitação por Teams, por exemplo, ou por outras ferramentas de comunicação, né, Slack, Discord, assim por diante. Follow-up, o robô disparando, ou a inteligência artificial lá com o fornecedor via WhatsApp, né, um canal de comunicação que seja mais rápido, por exemplo. Então, o ganho, ele existe. Mas é a partir do momento que a gente percebe, né, de fato, que essa produtividade do comprador, ela não pode mais ser medida, né, por volume de tarefas também, mas que ela começa de fato a acontecer quando o comprador ele deixa de digitar e começa a decidir. Sim. Então, tem que agregar valor, né, no que diz respeito a dados e a estratégia, gerar insights de fato. Eu falo que meu sonho é ouvir, né, das empresas que como é que é a tua área de compras? Não, a área de compras hoje aqui ela está alinhada, ela é estratégica. Nada acontece aqui dentro sem passar por compras, né? Ou sem envolver o time de compras, né, de maneira estratégica. Como é que não enxergam, né, ainda que é um papel fundamental. Eu não estou falando só de saving, né, da estratégia como um todo. Então, quando eu trago compras não só para reduzir custo, mas para ele, de fato, como estratégia para eu aumentar faturamento, inclusive, nossa, é uma virada de chave gigante. E está muito alinhado, né, com o que você está com o que você tá trazendo para nossos ouvintes, inclusive. Não, perfeito, Wellington. Você falou um ponto até que eu queria até reforçar aqui. Você ter um bom lake, né, um data lake para trazer as informações é super importante para a gente ajudar na tomada de decisão. Mas, falando da experiência do usuário, porque ele é um stakeholder que tem muita influência na organização, Uhum. para falar de compras e para tornar compras estratégicas. Então, a gente falou muito aqui do time, eu fiquei muito focada no time, mas você trouxe um ponto que é sensacional, que é assim, e a experiência do usuário? Né? E aquela customer experience do meu usuário na hora que ele tem que abrir um processo de sourcing, sei lá, numa ferramenta, aí tem que abrir a homologação de fornecedor em outra, tem que fazer enfim, o cadastro do material em outro lugar. Então, Uhum. você conseguir centrar toda essa demanda, né? Tirar ela do e-mail,
né? Porque o usuário ele vai ter o comprador como referência. Isso também é uma eficiência para o time de compras. Não tem que ficar recebendo 530 e-mails por dia do tipo, meu material ainda não está pronto, não sei o que, não fez, cadê o status da homologação do fornecedor, né? Isso também, você conseguir centralizar isso num lugar só para a experiência do usuário, para ele acompanhar aquele workflow todo acontecendo, tá cada vez mais assim super necessário no mercado para que a gente consiga trazer essa experiência e tirar da gente, né, da área de compras, o papel de onde que está parado o meu processo. Né? Perfeito. Onde está parado o meu processo? Seja ele qual for, mas onde está parado o meu processo? Perfeito. E os benefícios, eles são reais, né? A gente está muito feliz com essa mudança que vem acontecendo de mindset, né, em compras. Porque, de fato, hoje o mercado está falando. Bom, imagino, você deve participar de vários eventos, né? Imagino eu. E o mercado está falando muito, né? De o futuro é a plataforma de compras sem telas, né? Então, sem eu ter que aprender um novo sistema. Coisa que a gente já está entregando, né, como GoEpic desde a metade do ano passado, mais ou menos. Então a gente fala, poxa, fantástico, né? Que bom que está acontecendo isso, está começando, né, a ter essa virada de chave. Não é algo que vai ser do dia para a noite, né? Ainda tem usuários que cada um é igual a gente falou antes de gerações, né? Então vai ter, dependendo da geração, eu preciso ainda entrar em uma tela específica daquele sistema, ver, né, os dados, mas que pelo menos estejam centralizados e gerando valor, né? Gerando insights para o time. E aí a gente vai para mudanças que são maiores de fato, né? Que vão agregar mais. E eu estou trazendo bastante essa conversa pela experiência que você tem, Fernanda. E eu sei, a gente comentou no início do podcast, né, que você já liderou projetos, né, de Uhum. digitalização em escala global, inclusive. E aí eu queria saber como que você fez, né, como garantir de fato que esses processos eles não apenas fiquem nessa questão de otimização de fluxo, né, direcionados para isso, mas que de fato eles tragam valores, né, reais e mensuráveis para a organização. Perfeito, Wellington. Acho que é uma ótima pergunta e, na minha experiência, eu digo que quando você quer botar uma ferramenta numa organização que ou os dados não estão saneados, porque a gente tem muito isso. A gente acostumou a crescer, as empresas foram crescendo muito sem falar muito de governança de dados, né? Já tem uns anos que começou essa preocupação e eu acho isso super válido. Você ter um Master Data Management ali para fazer essa gestão, essa governança dos seus dados, porque na hora que você vai colocar uma ferramenta, onde você vê a importância desse processo, né? Então, falando de escala global ainda, cada país fazendo de uma maneira, com necessidades diferentes, e você querendo colocar uma ferramenta ali, te traz muito aquela vontade, né? Principalmente pelo usuário, falar assim, vamos customizar tudo. A gente customiza a ferramenta para caber no processo e eu acho que isso é um grande erro. Né? A gente precisa ter o mais estándar possível, porque depois, quando a ferramenta for evoluindo, ela vai evoluir em cima daquilo que foi o grande aprendizado dela, né, ao longo do tempo. A gente participar dessa construção, desse roadmap, é muito importante para poder também sugerir conforme a necessidade da empresa que está, né? Isso também é super importante. Mas ter esses dados saneados, a gente ter um acordo muito bem combinado do que a ferramenta vai fazer e do que ela não vai fazer, a gente precisa ter muita clareza de quais são os principais processos. Não necessariamente a gente vai incluir tudo dentro de uma ferramenta. Pode ser que alguma coisa que tenha muito pouca informação, ou muito poucas vezes que a gente vai executar aquele processo, não faça sentido ir para dentro da ferramenta. Então, você ter clareza da até onde a ferramenta vai, o que vai fazer, quais são os benefícios, é muito importante. E eu digo que para implantar, e isso para mim foi o meu grande aprendizado e vamos dizer, mais do que um aprendizado, foi um reconhecimento da importância, é um bom processo de change management. Você precisa ter clareza de dizer para os impactados quais são os benefícios que vão trazer para ele, né? Então, quando você tem isso e você entrega isso e você conta antecipadamente, olha,
vai te dar um trabalhinho aqui que você vai ter que fazer 5 cliques a mais aqui do que você fazia, mas você vai ganhar naquela outra experiência muito mais. Talvez os 5 cliques não sejam tão preponderantes ou tão diferenciais quando chegar à implantação. Mas trazer o benefício, que eles sejam tangíveis e claros e que eles sejam entregues, Wellington, que isso é super importante, né? A gente precisa prometer e cumprir. Eu entendo ser o grande diferencial ali naquela fase, né, da gestão de mudança, onde a pessoa está assim, não quero inconsciente, né? Não quero que mude a minha vida aqui, né? Dentro dessa primeira fase, ter esse acordo, esse combinado, essa comunicação constante é super importante para qualquer ferramenta, né? Não só uma ferramenta standard, não só uma ferramenta de processo, mas para qualquer uma delas, isso para mim é um dos grandes diferenciais. E aí, se você tem processos saneados, dados saneados, né? Aí o negócio fica 100%, né? Maravilhoso, mas eu sei o trabalho que isso dá. Né? A gente segregar as atividades ajuda, mas você esperar tá aquilo tudo saneado, bonitinho, perfeitinho, para botar uma ferramenta também não é a melhor decisão. Então, onde equilibra isso, né? Como equilibrar essa equação? Eu acho que esse é o grande desafio da implantação de um projeto de tecnologia dentro de uma área. E eu, dentro da área de compras, né? Que é onde eu tenho a experiência. Mas eu acho que você começar pequeno, começa com um pedaço e vai escalando, então isso tem que ser escalável. Conseguir escalar à medida, eu acho que é menos impactante para o seu stakeholder ou até para o seu comprador, para o seu time de compras. Então, eu seguiria com esses 3 vieses. Tentar sanear processos e entender quais são os que entram, os que saem. Começar pequeno, naquele que é mais impactante, para ir escalando de tempos em tempos, né? E ter uma boa gestão de mudança que acompanha e entregue os benefícios prometidos ou que mude ali no meio do caminho alguma decisão que a gente sabe que também acontece. Muito bom esses pontos. Você falou, por exemplo, de começar pequeno, né? A gente vem percebendo muito essa questão de POC, né? Eu quero fazer uma prova de conceito. E o produto, para permitir isso, ele já tem que ser flexível, né? Então você já consegue, no começo dessa conversa com o fornecedor, já ter uma ideia, né? De, ok, meu produto é flexível, é modular, tem tecnologia, está tudo funcionando, é lindo, maravilhoso. Ok, a gente pode fazer uma prova de conceito com vocês, né? Um teste menor, talvez de 30 dias, 60 dias, para ver isso rodando. E aí começam justamente as barreiras, né? Muitas vezes. Não é bem assim, tem que ser mais... Bom, mas você já me prometeu que, né? Em 30 dias tem essa chance de implantar e não dá para fazer uma prova de conceito. Então é um ponto que você trouxe da prova de conceito que eu acho super importante. Isso já dá uma ideia de se de fato é algo flexível, né, ou não, a nível de ferramenta, né, como um todo. E esse ponto eu achei fundamental que você trouxe, que é envolver as pessoas, né? Elas entenderem o porquê. Sempre vai ter barreira, né? Quando a gente fala de status quo, uma delicinha, né? A gente tá no, vai ter quietinho, tá tudo bom, beleza. Como é que eu faço ela perceber que ela precisa avançar, né? Que ela precisa se mexer. Você vai passar um pouco de frio agora, né? Mas vai ser bom, né? O que vem pela frente é muito melhor do que o estado em que você se encontra agora, né? No dia a dia da operação ali. E envolver, eu já vi muito projeto fracassar, né? Inclusive em empresas que eu trabalhei no passado, empresas grandes de telecom, porque era, como é que fala? Goela abaixo, né? Top-down. De cima para baixo, top-down, exatamente. E não tinha um propósito claro, ou como a própria pessoa, a área, né? Ela estava envolvida nisso, quais eram os ganhos e benefícios que você trouxe muito bem agora. Então é meio que eu digitalizar, né? Ou trazer ferramentas ou mudanças mesmo sem eu ter um propósito claro, acaba virando só barulho, né? Sim. E eu preciso poder mensurar esses ganhos e mostrar para o time. E aí sim eu começo a trazer a pessoa como um parceiro, e não como inimigo, né? Exatamente. Engessar minha operação, ou vai atrapalhar mais uma ferramenta, ou algo assim. Então a gente vira parceiro. Essa é a ideia. Muito legal, Fernanda. Muito legal. E
vamos lá. Quando a gente fala de pressão por resultado, Opa! como a gente pode lidar? E eu acho que bom que você acabou de falar, né, dessa questão da tua experiência global, né, de implantação. Como é que a gente consegue lidar com essa pressão por resultados imediatos, né, sem comprometer tudo que a gente já fez a nível de planejamento estratégico e a própria qualidade nessas negociações, né? Nossa, Wellington, perfeito. Eu acho que esse, sem sombra de dúvida, é um dos grandes desafios, né? A gente faz todo aquele planejamento bonitinho, né? E vê, putz, tem que mudar aqui. Aí muda toda a definição, porque ou não deu o resultado que se era esperado, e faz parte, né? Empresa que tem a inovação, investe na inovação, também tem que estar ali disposta à tentativa e erro, né? Desde que Perfeito. você consiga mover ali de uma maneira rápida ou mais eficiente, tem que estar disposta a cometer ali alguns pontos. Mas eu acredito muito numa boa gestão de stakeholder para você alinhar sempre muito as expectativas do que seu cliente precisa. Então, isso ajuda muito a quando as coisas não aconteceram ou deu algum problema na operação, que aquele projeto que estava ali priorizado despriorizou, né? Ou vai ter que abrir uma nova necessidade. Então, você ter esse conhecimento, essa proximidade com seu cliente interno é muito importante para você tentar se antecipar a esses movimentos que podem acontecer, né? Participar do planejamento estratégico do que a sua área, do que o seu cliente interno precisa. É, dar a segurança de que você vai dar conta, porque uma das grandes ferramentas de uma boa negociação é o tempo. Tempo é uma ferramenta importante. A gente precisa do tempo para fazer, e não é Uhum. só porque a gente tem para fazer a burocracia do processo. Não, é para negociar mesmo. O tempo está a nosso favor durante a negociação com o fornecedor, né? Então, que o nosso cliente interno saiba disso e se planeje para isso, e a gente, como comprador também, como ali o BP da área, a gente precisa incentivar essa discussão com o nosso cliente interno, que ele conheça as principais ferramentas para que ele também nos ajude no nosso tempo. E, de novo, eu vou no modelinho que eu acho interessante. Tira as atividades transacionais, porque aquele dia a dia, o contrato que deu briga, né? Vamos dizer assim, entre o cliente e o fornecedor, que compra e sempre media. Então, a gente precisa dar tempo para o comprador não se perder naquelas atividades transacionais e focar no planejamento estratégico até para quando ele mude. Porque senão, Wellington, sempre o dia a dia da operação vai consumir a gente. Sempre. Sempre aquela, sei lá, parede que caiu. Vou dar exemplos assim Aham, aleatórios, né? Tipo o caminhão que bateu, né? aham. Sempre vai acabar consumindo a gente, porque nós somos o relacionamento com o fornecedor principal, né, dentro da empresa. Então, ter esse equilíbrio, que é o difícil de chegar entre meu cliente, eu entender, conhecer profundamente como é um modelo de atuação do meu cliente interno, do meu, das necessidades que vêm, para que elas não venham de maneira reativa e venham de maneira preventiva, para que eu consiga ser protagonista e propor soluções, inclusive, eu acho que é super importante. Então, essa gestão de stakeholder nesse momento, você ter isso muito bem feito, com uma comunicação muito clara, te traz uma eficiência para reduzir um pouco esse equilíbrio entre o dia a dia deu pau e eu preciso ali correr para subir a parede, para pegar outro caminhão com o fornecedor para trazer para o cliente, para não consumir meu tempo e me deixar de fazer o estratégico. Perfeito. Perfeito. E quais conselhos, Fernanda, você daria para gestores, né? Já pensando em gestores seniores mesmo, que estão buscando elevar esse nível de entrega, né, dos seus times, mas sem focar só em headcount, por exemplo, né? Ou sem ter que fazer investimentos muito altos, assim. Olha, Wellington, eu acredito muito
e eu acho que funciona muito bem a gente ter esse incentivo à cultura da melhoria contínua, independente se é o comprador estratégico ou transacional, a melhoria contínua ela é importante para qualquer segmento, né? A gente ter a cultura instalada, ter aquelas pessoas que se incomodam com o erro, se incomodam com o retrabalho. Então, acho que a alta gestão de compras ali, os líderes mais sêniores, eles precisam incentivar esse tipo de comportamento. Eles precisam incentivar o comportamento de você estar muito próximo do seu stakeholder, muito, muito próximo. Então, se seu stakeholder é sei lá, de marketing, fica um dia por semana lá na área de marketing para entender o movimento, para entender a estratégia. Busque incentivar sempre esse contato para que a gente para que o time não seja mais reativo e sim propositivo. Né? Incentive a inovação, busque sempre novos projetos de ou uma mudança de produto, né? ou um novo fornecedor substituto para já deixar engatilhado. Busque sempre isso, mesmo sem ter necessariamente a demanda. Você precisa ter uma análise do seu supply security, do seu portfólio, para poder avaliar se esse fornecedor aqui, que é meio instável, só tem ele, enfim, está me dando um problema, vamos tentar capacitar outro. Né? Não deu problema ainda, mas a gente precisa ter esses incentivos ao pensamento do médio e longo prazo e não só o do curto prazo. Né? Então, acho que precisa ter isso, foco em projetos de inovação, save, enfim, etc., mas precisa ter essa cultura. E eu vou dizer assim, eu acho que também o papel da alta liderança é promover um bom clima de trabalho. Né? Aquele clima onde as pessoas se sentem seguras para falar, se sentem seguras para botar a sua informação, para propor, né? Porque grandes inovações, a cultura Lean traz isso, grandes inovações vêm do dia a dia, da pessoa que está ali no dia a dia fazendo. Então, não precisa ter também uma grande receita de bolo, né? Aquilo vai ajudar. E, por fim, né, que eu acho que aí depende da tecnologia, mas eu garanto que um bom gestor precisa, uma boa liderança de compras, precisa ter um foco nas tecnologias para não ficar ultrapassado. Então, a gente precisa estar ali no que tem, pode não ser a empresa mais inovadora do mundo, já falar em contrato no blockchain, mas precisa ter aquele olhar da inovação, aquele olhar da produtividade através de ferramenta. Né? E usar as ferramentas a nosso favor. Seja grandes ferramentas que vão fazer o processo todo, sejam ferramentas de processo, a gente precisa facilitar a vida do time de compras, senão a tendência é sempre aumentar mais headcount, ou enfim. Então, as ferramentas estão aí para nos apoiar na melhor tomada de decisão e na produtividade de time. Então, eu acho que são esses 4 drivers ali que são essenciais, que eu aconselho toda a gestão e ficar de olho no mercado, né? Tipo, o que tem de mais de tecnologia que está saindo? O que a inteligência artificial já está fazendo que a gente pode usar isso a nosso favor? Então, usar tudo isso, que é uma ferramenta de processo que facilita tirar aquele workflow de atendimento do time de compras no e-mail ou no Teams ou no WhatsApp, né? Porque eu vejo muito dos meus clientes internos, né? Vai no e-mail, você não respondeu, vai para o Teams, não responde, vai para o WhatsApp, isso em questão de meia hora de diferença. Então, você ainda tem 3 locais. Então, aonde a gente consegue concentrar tudo isso e dar uma visibilidade da área de compras que vai trazer confiança e segurança para o seu stakeholder. Então, acho que a liderança de compras precisa promover isso. Um time motivado, tecnologias eficientes, né? Grandes magnitudes ou de eficiência de processo. Enfim, todo esse rol aí que eu comentei. Não, perfeito. E acaba voltando essa questão que você trouxe, né, como um dos pontos principais ali, que é essa questão do transacional, né? Então, de novo, a gente percebe, e à medida que a gente está conversando aqui, trazendo para o público, né,
a tua experiência para eles, a forma como você vem lidando, né, com esses desafios a nível global, inclusive, fica claro o peso que muitas vezes essas atividades transacionais, né, acabam trazendo para o time. E claro, não é o tamanho do time, muitas vezes, que vai definir o resultado, é justamente essa questão do foco, né? Foco e a clareza com que ele vai operar. E aí o Uhum, transacional, ele entra muitas vezes para atrapalhar, né, o que está acontecendo ali. Aí sim. você foi emergencial, né? Trouxe alguns exemplos muito importantes. É muito legal, Fernanda, muito legal mesmo. E a gente está indo para o finalzinho já, infelizmente. Passou rápido. Passou muito rápido. E a gente tem uma pergunta bônus sempre, tá? No finalzinho, que é basicamente a gente quer entender hoje quais foram, né, ou quais são ainda os principais problemas, né, dentro da tua experiência que você já enfrentou com implantação de software ou plataforma, né, em geral de gestão de compras. Bom, Wellington, a gente acabou passando rapidinho em alguns pontos aqui. Eu já enfrentei grandes problemas com a implantação disso. Foi engraçado que você já parece que você estava visualizando já o que aconteceu. Estou visualizando. Eu implantei uma grande ferramenta durante a pandemia, então eu vou dizer que foi um capítulo assim sensacional na minha história, da minha carreira, mudar tudo Entendi. durante a pandemia. Ou, enfim, os processos, né? Mudar a forma de Uhum. treinamento, implantação, foi determinante. Mas, isolando esse fator, eu digo que eu vou me ater em três grandes pontos que eu acho que são fundamentais. Um é o equilíbrio da gente, o que a ferramenta vai abarcar, né? O que a gente vai colocar na ferramenta, do que vai ficar de fora, e para isso a gente precisa ter muita clareza da quantidade de processos, né? Saber o censo das atividades que vão entrar, para a gente ter um compliance muito bem feito, uma ferramenta que vai trazer realmente ali a visibilidade que precisa, a informação está coerente, que eu possa pesquisar, então acho que ali é importante a gente saber o que a ferramenta vai ter, qual é o escopo e o que vai fazer e o que não vai fazer, né? Matriz não é, faz isso, não faz isso. Começar pequeno, né? Comece pequeno, com um processo e vai escalando. Então, a gente já comentou isso aqui também. Eu acho que esse hoje é a melhor forma de você implantar algo para não ser tão dolorido, né? Ou uma mudança tão grande, porque a ferramenta ela vai trazer muito benefício, mas ela vai trazer uma mudança de atividade, que as pessoas precisam se acostumar, elas precisam ter um Uhum. ramp-up de aprendizagem dentro da ferramenta também. Não é só um treinamento inicial, precisa ter um suporte. Então, demanda esforço. Uhum. Então, acho que começar pequeno e você ir escalando é hoje uma maneira muito eficiente de você implantar, seja qual for, até grandes plataformas, eu acredito nesse modelo. É, ter uma boa gestão de mudança. Então, eu brinco que quando tudo aperta, o prazo está apertando e você precisa implantar, aquilo que acaba caindo do caminhão é sempre a gestão de mudança, porque é mais uma reunião, é mais uma agenda, é mais uma comunicação, e eu preciso ir lá e fazer o desenho do que precisa ser implantado. Tem uma entrega para fazer, né? A consultoria está sendo paga, né? Enfim. Então, esse é um equilíbrio que aí acaba a gestão de mudança sempre sendo aquilo que cai do caminhão quando dá uma apertadinha no prazo. E eu falo, não deixa, não deixa cair, porque ela é importante para o sucesso do hypercare ou da pós-implementação. Então, é super importante que comece no começo do projeto. Aprovou a verba, começa a gestão de mudança ali também. Então, eu acho que são esses três grandes drivers para qualquer plataforma. A gente precisa saber o que vai entrar. Se tiver os dados saneados e os processos saneados, melhor. Customização tem que ser o mínimo possível, né? Dentro desse pilar da governança de dados e processos. A gente ter também essa boa gestão de mudança é sensacional para o sucesso da implantação e começar pequeno e escalar na sequência. Deu certo, escala. Não deu certo, muda, ajusta ali. É mais fácil corrigir aquele pontual do que corrigir
o processo como um todo, né, a ferramenta como um todo, comece pequeno e vai escalando. Então, para mim, esses foram 3 grandes, né, tirando os problemas de tecnologia, a integração não deu certo, não sei o quê, né, mas esses são os 3 grandes pontos que eu aconselho todo mundo a vivenciar e experimentar e fazer para que haja mais sucesso aí na implantação da plataforma. Porque, de verdade, as ferramentas sempre vão vir a nosso favor. Se elas foram bem planejadas e bem executadas ali, elas vão vir a nosso favor. Vão vir. Então, isso para mim é certeza absoluta. É um grande aliado na nossa vida de compras, de qualquer área, mas de compras é um grande aliado aí nos processos. Muito bom. Vai virar problema, então, né? Não tem o requisito claro, começar grande, né? Querer fazer tudo de uma vez só e não ter uma boa gestão de mudanças, né? Então, Sim. esses são 3 pontos que, inclusive, a gente, exatamente, né? A gente passou por eles alguns momentos. Espero que os ouvintes estejam super provocados com isso. Claro. E para você que nos ouviu até aqui, né, fica o convite. Se essa conversa te provocou, que é o nosso objetivo aqui, provocou, inspirou, deu ideias, né, para você de como transformar a área de compras, acesse www.goepic.com.br, participe dos nossos workshops, né, práticos sobre eficiência, automação, transformação digital e, claro, o podcast, né, que é essa riqueza toda aqui. Então, confira os episódios, acompanhe os lançamentos, né, que tem na GoEpic no que diz respeito a essa riqueza que a gente entrega de conteúdo. E, Fernanda, para você eu só tenho, né, agora que agradecer, foi uma aula. Então, muito obrigado. Ficou muito claro na nossa conversa, né, esses pontos que você trouxe ali, tanto do que pode virar um problema, mas também pensando, né, nessa questão de produtividade, de como a gente fazer as coisas com mais inteligência, né? Trazendo o time, né, para o jogo, então envolvendo as pessoas, né, e o papel do líder, né, em tudo isso. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado muito obrigado por compartilhar a sua visão, né, comigo e com os nossos ouvintes, Fernando. Obrigada a você, Wellington. Espero que ele seja muito proveitoso aí para os nossos ouvintes, para que eles tiram boas informações, incentive muito como vão se organizar na área de compras. E é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado por essa oportunidade. Fiquei muito feliz com esse bate-papo. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado, Fernando. A gente agradece. Tchau, tchau. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e deixar um convite aqui para você. Gostou da nossa conversa? Sim, né? Então acesse já www.goepic.com.br e descubra como estamos simplificando e modernizando o dia a dia do setor de compras. Muito obrigado.